Bom, gente, quem está na chuva, né, é para se molhar. Então, hoje eu vim contar para vocês as fases da vida financeira de uma pessoa. Geralmente, as pessoas não se dão conta de que elas precisam passar por essas fases para chegar a um determinado objetivo, né? E geralmente elas só se dão conta e pularam de fases quando algo dá errado na vida delas, né? Só nesse momento elas se dão conta de que pularam alguma fase aí da vida financeira delas. A fase número 1 é a fase que a gente começa a gerar o nosso próprio dinheiro, que é quando a gente arruma um emprego lá, né, de carteira assinada, ou começa a vender alguma coisa, ou trabalha aí em um emprego informal e a gente começa a gerar o nosso próprio dinheiro. Geralmente lá aos 18 anos, né? Tem gente que começa mais cedo, tem gente que começa mais tarde e tá tudo bem. A pessoa ali, quando começa a gerar o seu próprio dinheiro, é a fase número 1, que ali ela começa aí a vida financeira dela de fato. A fase número 2, gente, é a fase onde a gente quer aí ser promovido, né? Quer arrumar um emprego melhor, quer aumentar de salário, né? Quer ser reconhecido, né? Onde a gente trabalha, para aumentar ali o nosso salário, né? E a gente começa a correr atrás, né? Se aperfeiçoar, fazer uma faculdade, uma pós-graduação, enfim, um curso, né? Algo que possa nos ajudar ali a alcançar aí um objetivo mais bem remunerado, né? E aí, essa é a fase número 2. Essas fases, gente, elas não são definidas por idade, tá? Tem pessoas que começam muito cedo e tem pessoas que começam muito tarde. E aí, tudo bem, elas são definidas de acordo com a evolução de cada pessoa. Depende da sua própria evolução, da minha evolução. Então, as fases, elas são contadas assim, né? Dependendo da evolução de cada um. E a fase número 3 é aquela fase que a gente já conquistou tudo, a gente já tem um carro, já tem uma casa, já tem uma família estruturada e quer manter os nossos bens, né? Fase quando a gente já tem e quer manter para não perder o que a gente já conquistou até agora, né? É aquela fase que eu já cresci financeiramente e eu quero manter a minha vida lá, ter uma estabilidade melhor, né? Com a estrutura que eu conquistei. É aquela fase gostosa, né? Que a gente já pode comer num restaurante mais caro, num restaurante melhor, pode fazer coisas mais confortáveis pra gente, né? Com um custo acima um pouco. E é aquela fase que a gente precisa também manter aí tudo que a gente conquistou, né? Até porque a gente não tem mais aquela idade da fase número 1, né? Sagacidade, né? Que a gente tem lá na fase número 1 e a gente já tá assim um pouco mais descansado, né, um pouco mais maduro. E aí a gente tem a consciência, né, de que se a gente não manter o que a gente construiu até agora, a gente pode perder. Então aí é a fase que eu cuido aí da manutenção aí toda da minha vida, para não voltar, né, não ter que voltar tudo de novo, para manter o que eu já construí até agora. A fase número 4 é aquela fase que eu quero relaxar, é aquela fase que a pessoa quer se aposentar, quer trabalhar com o que gosta, né? Que não precise ser um trabalho que exija muito esforço, que a gente não precise ficar se indispondo com as pessoas, né? Então essa fase aí que a gente quer relaxar mais um pouco, né? Que a gente já tá aí cansado aí da jornada, né? De tantos anos, né? Infelizmente, pessoal, se a pessoa não evoluir nas fases da vida financeira, ela dificilmente vai chegar aqui na fase número 4 e vai conseguir se aposentar. Geralmente, a maioria das pessoas chegam na quarta fase da vida financeira tendo que trabalhar muito, muito ainda, tá? E essa fase seria a fase que a pessoa teria que já descansar um pouco mais e curtir mais o que construiu ao longo da vida. Geralmente, as pessoas chegam na quarta fase da vida financeira, que é a fase da aposentadoria, e não conseguem se aposentar com renda suficiente para se manter e acabam tendo que trabalhar como se estivesse na fase número 1, que é gerando dinheiro ainda, com muito esforço e às vezes, né, um esforço físico que nem tem, que nem existe, né, porque a gente não tem mais a mesma virilidade, né, do que na fase número 1, que é quando a gente começa a nossa vida aí aos 18 anos, geralmente. Mas claro, pessoal, existem exceções. Tem pessoas que conseguem se aposentar muito mais rápido, né, porque conseguiram evoluir aí nas fases da sua vida financeira. Elas conseguiram evoluir muito mais rápido do que outras, então elas conseguem chegar aí na quarta fase aí da aposentadoria muito bem. Tem pessoas que receberam, que vêm de famílias que
que receberam, né, alguma herança e elas conseguem pular as fases muito rápido. Mas se você aí não é, né, uma dessas pessoas e não conseguiu aí passar por essas fases da vida financeira, não tem essa clareza, né, de que precisa aí passar por todas essas fases para quando chegar aí na fase número 4, que é a hora de você colocar ali um pouco o pé no freio, né, e descansar um pouquinho. Então, se você não tem aí, não teve, né, até agora essa consciência de que precisam passar por essas fases da vida financeira, dá uma olhadinha na sua vida hoje como tá, dá uma reajustada ali, dá uma olhada com carinho para você mesmo, né? Faça esse exercício, dá uma olhadinha na sua vida financeira, vê em que fase da vida financeira você se encontra agora no momento. Dá lá uma reajustada, né? Dá uma olhada aí, vê o que você pode reajustar para você aí se adequar aí nas fases da vida corretamente, para que você chegue lá na fase da sua aposentadoria e tendo renda o suficiente para se manter, né, e viver aí com uma qualidade melhor. Então dá uma olhadinha aí, pensa com carinho. E você, pulou alguma fase? Me conta aqui nos comentários.